Olá, eu sou a Evelyn Barros e no vídeo de hoje estarei falando um pouco como construir uma redação acadêmica. Para construir uma redação acadêmica, precisamos de 3 tópicos muito importantes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas antes de entendermos passo a passo de como dividir essas partes do texto, nós precisamos entender que a introdução a gente deve deixar apenas um parágrafo. Isso mesmo. Mas por que um parágrafo? Um parágrafo porque a gente vai introduzir a nossa tese, mas a gente não vai dar spoiler do que vai tratar o nosso assunto. A gente só vai introduzir de uma forma curta e breve, para despertar curiosidade no seu público, no leitor que estará lendo a sua redação. Já no desenvolvimento, você vai precisar de em torno de 2 a 3 parágrafos. Isso mesmo, aí você pode seguir uma sequência de 5 a 7 linhas para cada parágrafo. Faça de uma estrutura, de uma forma estratégica, que dê 30 linhas dividindo todos os parágrafos. Uma forma que eu aprendi é um parágrafo para a introdução, 3 para o desenvolvimento e uma para a conclusão, mas você também pode fazer uma para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. De qualquer forma, esses cálculos têm que dar 30 linhas. É importante também, para a gente fazer a redação na introdução, a gente colocar dados mais amplos. O que eu quero dizer com isso? Porque no começo da redação, a gente tem que colocar dados que a gente entende, né, daquela área, relevante, que faça o corretor entender que você domina aquele assunto. Então, você precisa começar a redação com algum repertório já em mente. O desenvolvimento, você vai falar sobre aquele assunto mais detalhado. Onde você vai apresentar o seu ponto de vista sobre aquele determinado assunto. No outro parágrafo, você pode usar falas de alguma pessoa que entende na área. Vamos supor que você está fazendo uma redação sobre uma saúde mental. Então, você traz uma fala de um psicólogo da área que bata que encaixe com o que você está falando, e você traz de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, que o seu público entenda a fala sua, seu ponto de vista, e também o que aquela pessoa de autoridade naquela área fala, fazendo com que o seu leitor entenda que o que você está falando não é só sua opinião, mas que aquilo é comprovado cientificamente por alguém que entende na área. E no outro desenvolvimento, você pode aplicar soluções que podem ser resolvidas principalmente pelo Estado, né? A maioria das pessoas colocam na redação sobre o Estado, que o Estado poderia melhorar para aquela questão. Então, uma coisa que eu aprendi nos desenvolvimentos, que você não pode misturar os desenvolvimentos. Cada desenvolvimento, cada parágrafo para o desenvolvimento, você precisa colocar uma ideia. Você não pode juntar as ideias. Se o primeiro parágrafo eu estou primeiro parágrafo eu estou falando sobre algo, a minha tese, eu finalizo. Aí no outro parágrafo eu trago a frase daquele especialista na área. E no outro parágrafo eu junto a minha fala e a fala do especialista e trago uma solução para aquele problema, falando, por exemplo, do Estado. Então, primeiro eu falei meu ponto de vista, o segundo parágrafo eu trouxe sobre aquele especialista, e o terceiro parágrafo eu falei do Estado, mas cuidado para você não juntar esses
3 desenvolvimentos e ficar uma só ideia. Então, você tem que separar direitinho para que as pessoas possam entender que o primeiro parágrafo você está falando o seu ponto de vista, o segundo parágrafo falando sobre esse experiente na área, e o terceiro parágrafo você está falando sobre o Estado. E na conclusão, em um parágrafo, porque depois de você ter explorado todos os seus repertórios, o seu ponto de vista, depois de você ter introduzido essa tese, você vai finalizar essa tese com pontos chaves da sua redação, com uma resposta de intervenção, uma resposta para aquele problema, resumindo em poucas palavras. E eu também gostaria de falar de algumas coisas que os corretores descontam pontos. Para você fazer a redação, você tem que fazer atentamente, prestar bastante atenção na forma que você está escrevendo, na linguagem que você está escrevendo, porque você tem que manter o padrão formal da língua portuguesa. Então, você tem que prestar atenção no jeito que você está escrevendo, nas palavras que você está escrevendo. Você tem que o tempo todo transmitir que você está entendendo sobre aquele assunto, sem causar dúvidas no leitor e sem causar dúvidas de que você não está entendendo aquele assunto. Então, você precisa transmitir que você conhece aqueles assuntos, como através da sua redação, através de um bom texto. Então, para a gente ter um bom texto, é bom a gente, claro, pesquisar sobre diferentes assuntos, como saúde mental, saúde física, sobre o Estado e sobre o nosso país, né, do Brasil. Então, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre cada um desses assuntos, explorar, e para que a gente possa ter esse conhecimento. E os repertórios também é importante para poder desenvolver a sua redação e para que você possa ter bastante pontuação na sua redação também através dos seus repertórios. Uma coisa que eu aprendi que é uma coisa boa para você colocar na sua redação, dependendo do assunto que você está falando, é sobre os direitos humanos. Você citar uma lei dos direitos humanos que você conheça, e isso ajuda muito. E trazer repertórios de empresas, repertórios de organizações, ajuda bastante, repertório de filmes. Então, isso pode ser bastante relevante para a sua redação. Outra coisa que eles também descontam pontos é se você não pontuar a sua redação adequadamente. Então, é necessário a gente prestar bastante atenção no espaço duplo da redação, bastante atenção nas vírgulas, no ponto, se a nossa frase está coerente, se há uma coerência na redação, se a gente está escrevendo corretamente, prestar atenção nas palavras, né, gramaticais. E também, outra coisa que desconta ponto na redação é a gente não completar aqueles espaços que falta da redação de ir para outra linha. Então, é necessário a gente completar tudo a linha, sem deixar faltando nada, respeitar a margem da redação. E, claro, se aquela palavra não der para finalizar, a gente separa com um tracinho e a gente termina na outra linha, mas é importante a gente respeitar essa margem da redação. E o título que eu aprendi recentemente, que não precisa necessariamente ter um título na redação, a não ser se pedir. E é isso aí, espero que vocês tenham entendido um pouco de como fazer uma redação.